Beleza, beleza, estamos de volta com o programa Formosa TV e agora nós vamos falar com a conselheira, uma das conselheiras tutelar aqui da cidade, Norma Silva. Ela vai estar fazendo aqui, trazendo para nós, falando para nós sobre o trabalho do conselheiro tutelar e muito mais. Mas antes, eu quero deixar outro recadinho para você. Pizzaria Goianinho, X Goiano, pizza, sanduíche, pão com linguiça, jantinha e todas as quartas-feiras, rodízio de pizza a R$19,99. E fica pertinho de você, na Avenida Pedro Monteiro Guimarães, ao lado do Detran. Gente, o teleentrega é muito fácil, 99648-6542. Eu já estive lá, é muito bom, eu recomendo. Pizzaria Goianinho. Muito bem, estamos de volta. Agora nós vamos falar com a conselheira tutelar, Norma Silva, né? Conselheira tutelar, uma das conselheiras tutelar aqui de Formosa, que tem atendido alguns casos. E nós vamos entender um pouco mais a função do conselheiro tutelar, o porquê que o conselho tutelar é importante para a sociedade, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, no geral todo. Norma, muito obrigado por ter vindo, eu sei que é corrido, né? Muito corrido, mas nós queremos agradecer a sua vinda aqui, ter tirado esse tempinho para vir nos esclarecer algumas coisas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A primeira coisa que eu quero perguntar para a Norma é qual é a real função do conselheiro tutelar? Para explicar, né, um pouco para as pessoas o que é um conselheiro tutelar. O conselho tutelar, na verdade, tem a função de zelar, né, em busca de cumprir o direito da criança e do adolescente, né? Então, os casos chegam para nós, né, e nós encaminhamos para órgãos competentes, no caso que é a rede, né, que nós temos toda uma rede de apoio, como o CREAS, os CRAS, né, Polícia Militar, até a Guarda Municipal também, que sempre está nos dando apoio, né? E assim, são encaminhados ao Ministério Público, ao Judiciário, né? E no caso, são aplicadas medidas cabíveis, mas nós, na verdade, só aplicamos medidas em situações extremas, né? Na verdade, nós encaminhamos a rede, né? E trabalhamos em conjunto, né? É toda uma equipe, né? Na verdade. Certo. Qual é o maior órgão de aproximação? As escolas. São o maior órgão de aproximação com o Conselho Tutelar, é isso? Na verdade, o que mais chega de demanda para nós é através das escolas, né? Pelo fato da escola ter um tempo maior com a criança, né? Como a criança passa um tempo maior, às vezes até mais que com os pais, né? Porque às vezes o pai trabalha, a criança sai da escola, ela chega em casa e ela às vezes tem só a noite com os pais. Então, às vezes o professor, o diretor, aquela equipe da escola passa mais tempo com aquela criança do que a própria família. Às vezes conhece mais. Então, né? Às vezes conhece mais. Tem situação que a mãe não conseguiu identificar ainda e às vezes a escola já tem aquela sensibilidade de, né, identificar justamente por ter esse tempo. Tá, essa sensibilidade de identificar um problema com um jovem, um adolescente na escola, qual o caso mais grave que eles conseguem identificar? Situações de violência doméstica, no sentido que nem sempre a violência doméstica ela é física. Às vezes tem a violência doméstica que é verbal, é uma agressão verbal, né? Uma agressão que se torna pode trazer um trauma psicológico, né? Então, esse tipo de identificação. Também, muitos casos de abuso, quase que 90% é identificado na escola. Nas escolas. Abuso sexual, né? E várias outras situações. Inclusive, esse mês de maio agora teve a campanha contra o abuso, né? Isso, Infantil, dia 18 de maio, né? É um dia nacional, né? Contra a violência. E foi feito um trabalho, né? E, inclusive, nós fizemos um trabalho em algumas escolas, através do CREAS, né? Que fez um trabalho de conscientização mesmo, para que as crianças e adolescentes não se calem, né? Eu até
estou com um panfleto aqui, né, aonde fala para estar denunciando ao Disque 100, né? No caso, chega muitas demandas para nós através do Disque 100, né, que é um meio também das famílias, da sociedade, tá denunciando, né, para não chegar a situações extremas, né? Nós temos uma crítica muito grande da sociedade quando se fala em questão de agressão, porque muitas vezes os pais acham o seguinte: os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos pais, tinha aquela cultura de que tinha que criar o filho, que educar o filho no chicote, né? E hoje a gente tem vivido muita situação de chegar ao extremo, né, de uma criança chegar a óbito, né? Inclusive foi criado em 2014 uma lei, né, que a sociedade denominou a Lei da Palmada, que, na verdade, é chamado a Lei Menino Bernardo, que foi o caso daquele menino, né, que foi morto no Rio Grande do Sul, né? Não se sabe ainda exatamente de que forma, mas acredita que ele foi morto de forma violenta, né? E depois do caso do Bernardo, que muita gente conhece, né? O Bernardo Boldrini, né? De 11 anos. Foi daí que surgiu a Lei da Palmada? Daí que surgiu a famosa Lei da Palmada, que, na verdade, não é chamada Lei da Palmada, é chamada Lei Menino Bernardo, pelo fato do que aconteceu com aquela criança, né? Então, o que cabe a nós é que a sociedade possa estar nos apoiando, encaminhando os casos, né? E dentro das nossas possibilidades, nós vamos estar, né, atendendo, priorizando, porque em casos de maus tratos a gente procura, o Conselho procura priorizar, né? Hoje nós temos 2 conselhos tutelares em Formosa, né, que um atua em uma região, o outro atua em uma outra região, devido à demanda ter crescido muito, né? São quantos conselheiros hoje? Nós somos 10 conselheiros. 10 conselheiros. Porém, 5 atendem na região 1, né, que é chamado assim, e 5 atendem na região 2. Né? Um está localizado aqui na Rua Vera Cruz, no setor Pampulha, né? E o Conselho 2, que foi implantado em 2016, ele funciona no Parque Lago, né, ali no Copom da Polícia Militar. Então, assim, tem feito um trabalho com muita dificuldade, né? Nós temos enfrentado muitas dificuldades para estar atuando, né? Com viaturas não em boas qualidades. Às vezes a gente vai de moto, né, no nosso. É uma correria total, né? Não tem sido fácil, mas nós procuramos fazer. E quando se trata de violência sexual, de violência doméstica, no sentido de maus tratos, agressão, não dá para esperar, né? Se a gente está sem viatura, não dá para ficar aguardando, porque talvez você chegue lá e a criança não. Já é tarde. Já né? é tarde. Inclusive nós temos imagens do vídeo que está rolando na internet do caso que aconteceu recentemente em Planaltina de Goiás, né? Que foi o caso das crianças, ó. 4 crianças que eram maltratadas pelos tios, os pais já estavam presos, né? E aí os tios que cuidavam. E aí a condição dessa criança, e inclusive uma delas até chegou a óbito. Eu não consegui assistir o vídeo todo. Na verdade, essas crianças elas estão vitimizadas de várias formas, né? Porque a questão dessa distância já da família, né, dos pais, da referência de pai e mãe, que eu olho como espelho, né, os nossos pais. Já tem essa questão já desse trauma, que isso gera um trauma, né? E aí, uma situação como essa, né? Infelizmente, muito triste. Muito triste, muito triste. A situação da casa, das crianças, né? As condições da casa, das crianças, no geral, viu ali que tem uma criança em óbito, morta, ali, com os cachorros em volta, deitado ali em volta, né? E aí, isso em Planaltina, em Goiás. Em Formosa, tem algum caso parecido? Infelizmente, sim. Né? Nós já atendemos
vários casos aqui que a gente precisou de retirar a criança, né? Nós já atendemos casos em Formosa eu particularmente já atendi casos de criança estar amarrada como se estivesse no tronco. Meu Deus. Né? E apanhando até jorrar sangue. Né? E eu atendi um caso desse porte. Nesse caso, a denúncia partiu de quem? Dos vizinhos? Da vizinhança? Vizinhos. Quando há a denúncia formalizada ao Conselho, ou mesmo ao Disque 100, né, que é encaminhado do Ministério Público para nós, quando é feito no Disque 100, evita de chegar a um extremo como esse. Né? Mas, infelizmente, muitas vezes, a comunidade não quer se envolver. Às vezes, o vizinho do lado, ele deixa de denunciar porque ele fala assim, olha, mesmo que eu denunciar e eu não me identificar, a pessoa pode deduzir que fui eu. Então, acaba que a pessoa, por medo de ser identificado que foi ele, né, de gerar um problema para ele lá na frente, porque ele acha que a pessoa que é capaz de fazer isso, ele pode depois revidar, né, por ter sido denunciado. Mas, assim, eu acho que a gente não pode ter um comportamento desse, porque seria covardia, né, da minha parte, da nossa parte, se a gente tem conhecimento que uma criança está sofrendo maus tratos a esse ponto, né, correndo esse risco, né, uma criança, inclusive, no caso dessas crianças aí, já vitimadas, né, crianças que já estavam passando por situações, né, de sofrimento, né, por terem os pais... Põe sofrimento né, nisso. É uma situação muito complicada. Mesmo sendo criança, elas não têm orgulho disso. Né? A criança ela já sente. Né, quando mesmo ela pode ser pequenininha, ela vai sentir, ela vai ter orgulho de dizer, meu pai está preso. Né? Então, já tem aquela falta dos pais. Aí, no caso dessas crianças, estavam com os tios, né? Já devido aos pais estarem presos. Né? E, então, isso nos dá um entender que havia um histórico já, né, de sofrimento dessas crianças. Né? É isso aí. Então, se a vizinhança tem uma participação, denuncia, evita chegar a um extremo desse. Né? Nos casos que nós tivemos em Formosa, por exemplo, nós já tivemos um caso aqui que veio a óbito. Né? Uma criança de 3 anos que foi espancada pelo padrasto. Eu acompanhei o caso dessa criança por algum tempo e assim, quando eu fiz a primeira visita, na época, na casa da mãe, a mãe foi conivente, omissa, né, e conivente, e, inclusive, na minha visita, a criança estava com a fratura na perna, a perna estava engessada. Ela me contou toda uma história, com detalhes, né? As crianças, que tinham mais 3 crianças, confirmaram a história daquela mãe, e nós acabamos acreditando na história dela. Eu perguntei a alguns vizinhos, de forma sem que ela soubesse, mas os vizinhos disseram que não sabiam nada, que não ouviram nada e que não tinha nada para informar. Só depois que aquela criança veio a óbito, né, que os vizinhos se manifestaram. Eu sabia, né, eu sabia da história, eu sabia que a criança... Então, é tarde. Né, não podemos ter medo, né, de denunciar uma situação como essa. Então, o que nós queremos é que haja autoridade, sim, dos pais, mas sem violência, né, para não chegar a esse extremo. E, antes de finalizar, eu quero agradecer, né, toda a equipe e ao Bruno Farias, né, que nos deu a oportunidade de estar aqui, e deixar para vocês também o nosso contato. Né, muito importante. Caso você conheça alguma criança que está passando por qualquer situação, né, com seus direitos violados, né, de maus tratos, de agressão, criança que às vezes está fora da escola, é um direito dela estar estudando. Né, o telefone é o 99626-3065. Né, você pode estar entrando em contato também pelo Disque 100, tá, para fazer a sua denúncia. Você não precisa se identificar, né, é anônimo, né, para não te trazer nenhum desgaste. E a gente tem também o telefone do Conselho Tutelar do Parque Lago, né, que está a equipe ali, os 5 conselheiros estão ali trabalhando para atender vocês. O número do Conselho Tutelar do Parque Lago é o 99604-1894.
Muito obrigado, Norma. É isso aí. Hoje nós estivemos conversando com a Norma nesse bloco. No próximo bloco, você não pode perder, nós estaremos falando sobre depressão, uma enfermidade que tem tirado a paz de muita gente. E quem vai estar conosco aqui é a psicóloga Gisele Carla. Você não pode perder. Forap TV é Formosa pra cima.